E é isso mesmo que vocês leram aí no título do vídeo. Não é clickbait, não é mentira. Primeiro PlayStation 5 Slim do mundo. Aqui esse canal aqui, ó, o DIY Perks. Ele fez aqui um projeto de um PlayStation 5 Slim muito louco, gente. Então eu vou assistir aqui junto com vocês. A gente vai reagindo aqui, ou a gente vai assistir junto, beleza? Então vamos lá. Será que deu certo? Deixa eu aumentar o volume aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar a legenda. Vamos lá, então. Coloquei a legenda em português aí, tradução automática. Às vezes fica um pouco ruim, mas pelo menos a gente vai entender um pouco, beleza? Sony have always followed their main PlayStation console launches with slimmer versions about 3 to 4 years after their initial release. As their latest console, the PS5, is literally their largest ever, a slim version is sorely needed. But as it's so new, I think it's unfortunately going to be a while yet until we see a more compact version. However, I think it's going to be possible to make the present wave is bom, aqui ele tá falando do... Deixa eu baixar um pouquinho. Que o PlayStation sempre lançou umas versões Slim, né? Como que seria a do 5? Vamos ver então. How about 2 centimeters? And for context, that's a fraction more than the thickness of a Ele quer fazer um Play 5 Slim de 2 centímetros de altura, gente. Brabo, cara, hein? Que ele tá só desmontando o Play 5. Olha, o Play 5 tem metal líquido, eu não sabia. TDP de 180 watts o processador. Brabo, hein? Transferring heat than traditional thermal pastes. As it's conductive to electricity as well, though, I'll have to clean it off for now so that it doesn't spill onto any surrounding components in the meantime. Shiny. So with the steel shrouding and heatsink removed, things are looking. Lembrando, pessoal, que o grande porém do Play 5 dele ser dessa jamantona toda é justamente a refrigeração dele, né? Oh, legal, ele vai pôr um tipo de water cooler. When bent over, almost 6 centimeters of headroom is still required, with right-angle fittings not improving matters either. So, a little creativity is in order. You see, while the top part of the water block is an important functional component of it, it's actually the copper base plate that does most of the heavy lifting. This has many small channels cut into it to increase the surface area in contact with water at any one time, drastically here. So my plan is to build a custom water channeling system with a new material for me, copper sheeting. Sorry, brass. I've got 3 thicknesses here in order to make a copper sandwich, with the middle layer being the thickest at 3mm. For some reason, copper in sheet form is ridiculously expensive, and these sheets alone cost almost as much as the PS5 itself. So a big thank you to my Patreon supporters who donate to the channel to keep me making these crazy projects. You guys rock. Now the first step in making this custom Ele vai colocar umas placas de cobre aí no game, ó. É bem caro mesmo, hein? Well, we've already hit our first snag. The power connector that fits into the power supply is rather tall, so that needs to go. Much better. Now, it's vitally important that the cooling block touches the PS5 processor directly, which means that it's necessary to cut out a hole for it in this first layer, refining it to the correct shape with a file. Despite this, the rather thick rim of the block still pushes the fins too far away, preventing them from being flush with the rest of the copper. So, it's time for some more cutting. No going back. Mano, o cara faz isso em casa. Lógico que ele tem todas as ferramentas, né? Mas mesmo assim tem que ser muito caprichoso, né? But they can be dealt with by drilling a few holes. Speaking of holes, now that this layer does lie flat, it's possible to mark where the motherboard mounting holes are in order to add some brass pillar supports for them. That these are brass is not a coincidence. They need to be made watertight, and to do this I'm going to solder them to the copper itself with a blowtorch. These have thankfully ended up accurate enough for the motherboard to acabamentozinho ali, meaning that there shouldn't be any pressure when it's screwed on properly later. Now, in order to direct the water from the intake to the cooling block and then round and out again, we're going to bring into play the middle copper layer, which, if you remember, is twice as thick at 3mm. The water channel is going to be cut from this, with the path I've sketched out following the same route, in through a hole to the cooling block, and then around and out again. Now, que da hora. I'm utilizing layers to... Não sei se vocês entenderam aí. O cursor do mouse tá aparecendo aí, né? Ele vai fazer um sanduíche com 3 placas de cobre. E a do meio vai ter esse canal aqui por onde vai passar o líquido que vai refrigerar o processador. Ele vai ter que vedar bem isso aqui, né? Que eu acredito que aqui vai ser a entrada e aqui a saída, ou vice-versa. Então o líquido vai entrar, vai dar a volta, refrigerar o processador aqui, dar a volta e sair. Provavelmente a bomba vai ser externa então, né? Já que ele quer fazer um Play 5 de 2 centímetros de altura. Legal, vamos lá. Tipo um sanduíche de cobre. Da hora, vamos continuar. These channels is exemplified here, which is solely that it doesn't need any fancy equipment or CNC routers to make them, just a good old jigsaw with a metal blade attached.
I also need to make a much smaller channel adjacent to the larger one, which will be for cooling an additional component that I'll be tackling later. So here we have the finished article. When it's mounted to the third layer, which will simply be a blank lid, water will be pumped over the CPU, round and out again, with a small amount of water entering the microchannel, in and out. So we've now reached a pivotal moment in this project, which is to solder these layers together to make them a single watertight solder. Soldar, como ele vai soldar as placas. Now my original plan for this was to simply use the blowtorch, but thinking about it, the actual heat output of this is very focused, which means as I heat up an area, another area is just going to cool down, and I don't think that this thing has enough power for it to heat the whole thing if I were to move the flame. Put them in the oven, which will hopefully heat them up enough to melt the solder, welding them together. Bom, com o maçarico ele falou que ia ficar ruim porque ele não ia conseguir esquentar por igual a placa. Então ele vai fazer um teste num forno para ver se ele consegue soldar no forno. Fazer o sanduíche de cobre para soldar, né? Que tem que ficar muito bem vedado. Vazar uma gota já era o videogame, né? Mano, que louco, velho. Que da hora. Ah, deu certo. Well, now that they're cool, I can break them apart, but we can see that the solder has definitely fully melted between them as well. So this method definitely has a chance of working, so it's time for the real deal. This again requires the layers to be tinned on both sides before putting crocodile clips around the perimeter. As you may have noticed, I'm doing the bottom and middle layers first, just in case something goes wrong. But, success. Sucesso. Vai que da hora, o negócio dá uma sentada, né? Conforme a solda espalhou, ela invadiu o canal fininho que ele tinha feito. Então ele teve que abrir o canal de novo e colocou essa pasta de silicone. Legal. Pra solda não invadir ela de novo, né? Agora ele vai soldar a parte de cima. Louco, brabo, cara, hein? Brabo. Aí. And there we have it. One custom PS5 water block made with hand tools, and as you can see, it now features some barbed inlet and outlet ports, which I soldered in place separately for attaching some tubing later. To get the grease out, I'm using a syringe to force it out with the alcohol. As I've bunged up the main channel, it has nowhere to go. Tá vazando lá no... Ah, aquela é a saída do processador, né? Ele tá fechando pra ver se o circuito todo tá funcionando. Aparentemente sim, tá tirando o silicone que ele colocou, né? Now, as you can see, there is one part conspicuously missing here, which is the cooling block. I've left it out until now again for fear of the channels getting filled with solder. Você vai dar uma polida nisso aí depois, vai ficar bonito, hein? Hopefully prevent solder from taking its place. Ah, que louco, mano. Again, once all of the grease and gunk has been cleared out, it's the moment of truth. Ele tem que pôr uma pressão aí pra ver se não... Aí, ó, pressão. Yes. Mission accomplished. Okay, so with this Não vazou. I'm actually feeling really good about this project. Original cooling system, the steel plate made contact with a few secondary heat generating components, namely some flash storage and some power circuitry. Making sure that these components get access to the cooling ability of the water block will ensure that they're kept as cool as what Olha que legal, ele tá falando aqui que no Play 5, em cima das memórias vai uns termalzinho pad, né, uma pastinha térmica, ele não sei exatamente o que é. Ele tá colocando as barrinhas de cobre também, ó, tá vendo? Maybe even cooler. And to do this, I'm simply que vai ficar em contato com as memórias. With the accompanying components receiving standard thermal paste to prepare them for mounting. As for the SoC, that needs a new coating aí, of liquid metal líquido brabo. And to prevent overspill, I'm tracing its perimeter with putty, vedação, much like on the original heatsink, with the same being mirrored on the copper side. To ensure that it makes good contact, I'm using the original rear bracket to put downward pressure on the back of the Tem um VRM aqui que ele vai ter que fazer também, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí ele já colocou alumínio, ó, não foi o cobre. Vamos ver VRM. Input, and as a result, they generate too much heat to be dealt with passively by the lid. On the original PS5, Sony kept them cool by using a heat pipe to link them to a small heatsink. A heat pipe, for those who don't know, isn't just a rod of copper, but is actually hollow with a wick covering the internal surface. Tá explicando o processo do heat pipe, né? This liquid evaporates from the wick whenever heat is applied, and then moves as a vapor to cooler areas, where it condenses again, before soaking back into the wick, where the process starts all over again. This moves heat rapidly and effectively, but the shape of the original won't fit my new design, so I'm gonna have to make my own. Thankfully, it's fairly easy to buy brand new heat pipes online, and after warming it up, it's possible to bend it fairly easily into the required shape. What's not so easy, however, is soldering heat pipes to anything, as if you heat them up too much, they can explode. Cooling one side with a damp cloth, though, worked for me, and I was able to mount it to the original copper spreader. All this, by the way, is what Aí ele fez um heat pipe no mesmo projeto do console original, ó, para colocar aqui no VRM. Vamos ver a fonte aí, que é ela que vai ser o trambolhão, né?
Well, in the past 2 PlayStation Slim releases, they drastically lowered the console's overall power consumption, which meant that their internal power supplies could be much smaller, though capable of delivering far less power. Unfortunately for us, there's no way we can reduce the PS5's overall power. Basicamente o que ele tá falando é o quê? Que o Play 2 e o Play 3, quando foram feitas a versão Slim bem menor, eles diminuíram também o consumo de energia, né? Com isso, conseguiram diminuir o tamanho da refrigeração e tudo. While it's not ideal, we are trying to push things to the extreme here, so it's a compromise I'm willing to make. Já no Play 1 e no Play 2, a fonte foi externa, então a ideia que ele teve para esse foi uma fonte externa. Já que ele não vai conseguir refazer o projeto do Play 5, né? Então a fonte vai ser externa. E a bomba também. A bomba e a fonte vão ser externas. Aí, ó. Puxa, ele vai ficar muito bonito, viu? Olha. Parecendo uma balança de mercado, né? As I want to make this power button also act as a power light indicator, we can take the PS5's original lighting strip board and glue a brass tube over its LEDs with some epoxy. The LEDs should light up this epoxy, which will be visible through botãozinho liga-desliga com epóxi. As the LED board itself doesn't actually feature a button of any kind, some glue can be used at the other end to anchor it, so that when pressed it can trigger a little push button mounted behind it, like so. This push button in turn is wired up to the original power button and will thus trigger the PS5 to turn on or off when pressed. Beleza. Tá bonito, ó, com o acabamento como fica espelhado bonito. To tidy up the rear side, it has its own special cover. Bonitão. To make the tubing look a bit neater, I've used my trusty prusa to print off a few plastic brackets to clip it at various points, essentially turning it into a tether. Despite being fairly bulky, it's not really that noticeable when the unit is in position. Isso aí já é um Play 5, ó. Aqui já tá quase acabado. Ele vai ligar a bomba ali, a alimentação. Isso aqui já é o Play 5 Slim. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque eu tô meio descrente aí, vamos ver. Set-top devices, it will have other cables like HDMI going into the back of it anyway. Either way, it looks great in my book, and the polish muito bonito. a unique, refreshing aesthetic. The best bit, of course, is that it measures just 1.9 centimeters. We've actually beaten 1,9 centímetros, gente. A fraction of the thickness of the original. Crazy. Before we can turn it on though and test out whether the cooling block performs well enough to keep the system cool during use, I do still need to sort out a power supply, which, as you know, is inspired paid off because the quality is just... Que é um jabá só de uma empresa que vende umas case novas pro Play 5, ó, fica bem bonita, tem de várias cores, ó. Da hora. Mas vamos ao que interessa. Also cool it as well. Now, in terms of power, the power brick that was originally inside the PS5 is not only a super weird shape, but it doesn't feature its own fan, instead being designed to rely on the console's own airflow to keep itself cool. Strapping a fan onto it to keep it cool just looks stupid, so ideally... ele tá falando que a fonte aproveita a refrigeração do videogame, né? A circulação de ar para ela refrigerar também. Nesse caso, como não vai ter, ele vai substituir ela por outra que dê a mesma corrente e tensão para a placa do videogame e que seja mais adaptável. Aí, ó. Uma fonte low profile, 750 watts. Aí é o radiador. Esse daí é o radiador e a bomba. Ele vai ligar no water cooler do videogame. Nossa, vai ficar uma regona desse tamanho, ó. Um protótipo, né, gente? A gente também não vai esperar uma perfeição, né? Com certeza, quando a Sony lançar o Play 5 Slim, ele vai ter o TDP bem menor do que ele tem agora. Now, it would be a little bit of an understatement to say that I'm nervous because I've worked on this for a couple of months and let's hope it works. Vamos lá. Não ligou. Puta. Okay, so 12 volts is being supplied to it as expected, but there is one thing that I'm hoping is the cause, which is simply that the fan isn't plugged in. After all, I've had computers before that won't turn on. Ele tá fazendo o teste que às vezes a placa-mãe não liga porque não tem o ventilador ligado na placa, entendeu? Look, it's going. Ah, ele descobriu aí, ó. Where the power lead goes in here, I just bridged the connection, so that's great because that's not that hard. Ele tinha ligado errado o botãozinho de power. Is basically just bypass the original power button and its little strip and just solder it straight onto the motherboard, and it's working, which is great. Agora, ligou, hein? Olha que bonitinho. Mano, que monitorzinho da hora, né?
Aí That's deu a relief. imagem, ó. So, getting it turned on is obviously great, but the whole point of this thing was to obviously make it thin, but it needs to perform just as well as the original console in terms of keeping the PlayStation cool. So, step 1, turns on. Step 2, need to make sure it actually works properly. So, let's run some games and see if it's kept cool. Pensei que já tinha dado ruim. Little did I know that things were about to go horribly wrong. That's not good. It's frozen. Travou. Feels okay. Whoa. Mano. This isn't where this is going to be permanently fitted, so I had it propped up on this, and it had fallen over. Blocking Não the intake, which acredito. is on the bottom here, so there was no airflow, and the PS5 presumably overheated, so let's hope it's not done any permanent damage. Não. Come on, I'm just Não. Não. Mano, o cara estragou um PlayStation 5. A bomba d'água deu BO e o videogame travou. E se o negócio tem um TDP de 190, alcançou 100 graus assim, ó, que é o ponto de fusão do processador. Quem entende de computador aí sabe. Da solda BGA lá, né? Acima de 100 o negócio já tá fritando. O computador desliga, né? Ali o Play 5 dele crashou e não ligou mais. Será que ele vai conseguir recuperar? Deixa eu ver quantos milhões de inscritos esse cara tem. Bom, ele tem 3,70, quase 4 milhões de inscritos. E só esse vídeo aí deu 2,5 milhões de inscritos pra ele. 2 milhões e meio de views. Acredito que um Play 5 pra ele é... Lógico que ele é um item caro também, mas não é tão caro quanto é pra gente, né? Porque ele vai ter condições aí de adquirir outro. Se fosse eu, já tava se buchando e morrendo. Mas vamos ver o que ele vai resolver aí. Quebrou. Não tá dando vídeo, é claro. O bagulho fritou. Por quê? O que aconteceu? Essa bomba aqui, ó, ela tem que ficar nivelada. Aqui dentro tá a bomba, aqui tá a fonte. Ele tinha colocado em cima de uma caixinha de lápis, de um mento também, né? Aí o que aconteceu? Ela foi, caiu, ficou desnivelada. Com isso, a bomba não tava jogando líquido de forma correta aqui pra dentro do Play, fazendo todo o circuito. Então ferrou com o Play 5 dele. Que pena. So I am incredibly disappointed, but I'm not going to give up because Dbrand actually sent over a spare PS5 to use for the B-roll for their sponsor spot, and I am going to Ai, que da hora. Os caras mandaram, que vende as cases, mandaram um Play 5 junto pra ele fazer o jabá. Não mandaram só as cases pra ele pôr no Play dele, mandaram o Play 5 completo pra ele ir trocando as cases e trocando as skins e colocando no Play 5 que eles mandaram. Ele vai pegar a placa do Play 5 dos caras, mano, pra pôr no projeto dele. Vamos ver se ele não vai queimar outro também, né? The motherboard from this Vamos lá. to hopefully get the system running again. Que So, louco. sorry, Dbrand, if you're wondering where your PS5 is, well, here's your answer why you've not received it. Dbrand Anyway, chama process a of transferring empresa. the motherboard isn't terribly difficult, but this time I'm including a few thermal probes so we can monitor the PS5's temperatures at various points to make sure it's all working within spec. So, with the cooling unit mounted more securely this time, it's the moment of truth. Agora vai. Light. Que monitorzinho da hora esse dele. Thank you, Dbrand. Vamos ver se não vai fritar, né? Você tá comemorando aí, o outro ligou e fritou. Now, before I do anything else, I'm going to test out the temperatures on this thing so we can hopefully avoid a reshoot of Ah, ele colocou sensores de temperatura no videogame. Untitled, and it should push the PS5 to its limits. But I'm going to be monitoring the thermals through my thermal probes. So let's hope it goes well. Joga After leaving pouquinho the aí. game running for several hours, the first news is that it hasn't frozen this time. And checking out the temperatures, we can start to see why. The main processor probe reports a maximum temperature of just 46 Celsius. 45 graus, só que não fica, tá em cima do processador, tá meio do ladinho, né? Around 65 degrees internally. But still, Então pode ser um pouco about mais. the memory. This one should be fairly accurate as the probe has been embedded within the heat spreader itself, and we get a result of 52 degrees here. 52 graus na RAM At 44 degrees. e no VRM 44. Yay. So, great results. Temperaturas ótimas, né? The original Pra quem mexe aí com... Well, tá acostumado com PC, essas coisas, essas temperaturas aí são ótimas. when they were doing a detailed thermal analysis of the console, and there are some Ele tá mostrando os testes que o Nexus fez. 75 Celsius. Though again, this was taken from the back, so it wouldn't surprise me if the actual silicon temperature was in the 80 degrees Celsius. O original é mais quente, tá vendo? O arrefecimento original. It's 94 degrees Celsius. Memória RAM muito mais quente no projeto original do Play So the 5. 52 degrees we're getting is really good news, as are the results for the VRMs. The original cooler, 71 degrees O Celsius. VRM The também. PS5, 44 degrees É Celsius. porque nesse projeto que ele fez, a carcaça toda é arrefecimento, né? Tudo aí é arrefecimento. That's a video for another time. Então, lógico que vai dissipar muito melhor o calor, né?
Apesar de ser uma... Lindão, né? Lindão. Olha. A versão digital essa aí, né? A de disco já não ia dar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Bom, gente. Da hora o projeto. Aí o cara estragou um Play 5 pra fazer o projeto. Eu vou estar colocando o link desse vídeo na descrição aí do nosso vídeo, do vídeo original, beleza? Pra você estar acompanhando na íntegra aí. Todas as observações que ele fez, tudo. O cara tem condições financeiras e tem muita coragem, né? Porque eu acho que mesmo se tiver condições, dá muito trabalho. Ele falou que demorou meses pra fazer isso. Com certeza, quando a Sony lançar, não vai ser algo tão compacto assim. Talvez até seja porque eles vão diminuir a placa também, né? Mas não desse jeito aí. Esse jeito aí foi muito drástico pra mim. Adorei o monitorzinho dele ali. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se gostou desse tipo de vídeo, comenta aí, dá um retorno aí que eu vou estar trazendo mais coisas pra vocês, beleza? Então, brigadão. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha aí com quem ainda não viu, beleza? Brigadão, até a próxima. Fui.